Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gisele Shaw, da Univasf, e nós vamos discutir hoje os pressupostos epistemológicos docentes sobre a natureza da ciência. O que é que os professores pensam sobre como o conhecimento científico surge, como ele é produzido, quem são cientistas e o que é ciência? Primeiro, vários estudos têm mostrado que o ensino disseminado em vários espaços escolares, sejam eles escolas, sejam eles universidades, instituições de ensino superior, tem mostrado uma visão muito errônea, muito inadequada sobre ciência e sobre o funcionamento da ciência. Esses estudos têm transmitido visões empírico-indutivistas da ciência que se distanciam largamente da forma como se constroem e produzem os conhecimentos científicos. Bom, o que são visões empírico-indutivistas? As visões empírico-indutivistas, elas são encontradas dentro de uma filosofia positivista, que acredita que o conhecimento científico, ele surge, ele é descoberto a partir do raciocínio rigoroso ou a partir da coleta de dados do meio ambiente. Para os empírico-indutivistas, a verdade na ciência está pronta, está presente na natureza e cabe ao cientista retirar, coletar essas verdades por meio do uso do método científico. Entretanto, com a disseminação das ideias de filósofos das ciências, da nova filosofia da ciência que surgiu no século XX, nós podemos entender que não é assim que funciona, que a ciência não tem verdades prontas, inquestionáveis, e que, na verdade, o conhecimento científico ele é produzido pelos cientistas em comunidade. Então, vamos ver um pouquinho sobre quais são visões errôneas de como funciona a ciência e depois vamos sistematizar visões que consideramos adequadas, principalmente a partir de filósofos das ciências tais como Gaston Bachelard, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, entre outros. As investigações como essas, que perceberam que vários professores têm visões inadequadas e transmitem essas visões inadequadas, mostraram que isso é um dos grandes entraves às renovações no ensino de ciências, nas renovações na área da didática das ciências. Professores com visões simplistas e inadequadas de ciência acabam transmitindo o conhecimento de uma forma muito tradicional e também transmitindo essas informações sobre ciência de uma forma errônea. Quais são essas visões deformadas? Primeiro, concepções empírico-indutivistas e ateóricas. Os professores que têm concepções empírico-indutivistas, como eu já falei, acreditam que as verdades na ciência já estão prontas, estão dispostas na natureza e cabe ao cientista coletar. Então, esses cientistas desconsideram que na produção de conhecimento científico existem teorias nas quais se baseiam esse processo de produção do conhecimento, que os próprios cientistas, eles têm suas epistemologias pessoais, suas crenças, que são discutidas no âmbito das comunidades científicas. Nós entendemos que não existe só uma ciência. A instituição ciência é formada por várias comunidades científicas. Então, existem várias ciências. Ciências biológicas, ciências químicas, ciências médicas, entre muitas outras. Não existe só um método, já que existem tantas comunidades, tantos objetos do conhecimento. Precisamos considerar que para a produção de todo o conhecimento científico, as teorias são muito importantes e que as verdades não estão prontas na natureza, mas elas são construídas. Uma visão rígida, algorítmica, exata e infalível também é errônea. Não existe um único método científico, uma única forma de produzir conhecimentos científicos, dado que não existe uma única ciência. Cada ciência, cada comunidade científica, ela usa dos métodos, das técnicas, das ferramentas necessárias para investigar o seu objeto de pesquisa. E temos objetos de pesquisa de mais variados modos. Por exemplo, objetos de pesquisa da sociologia, de como aqueles grupos sociais
vivem e os interesses que estão por detrás são diferentes dos objetos do conhecimento da biologia, das ciências biológicas, como, por exemplo, as relações entre os seres vivos, ou como, por exemplo, o estudo de moléculas que existem, por exemplo, no corpo humano. Né? Então, para esses estudos tão diferenciados, são necessários métodos diferenciados, então caminhos diferentes de pesquisa. Então, a gente não pode pensar que exista só um método científico e ter essa visão rígida, algorítmica, infalível e exata. Uma outra visão errônea é uma visão aproblemática e ahistórica, portanto, dogmática e fechada do funcionamento da ciência. Em todo o período histórico em que foram investigados conhecimentos científicos, em que foram produzidos conhecimentos científicos, em todos esses momentos históricos, existiam contextos por detrás, contextos sociais, políticos, econômicos, interesses de grupos, interesses políticos, interesses pessoais. Então, não podemos desconsiderar todos os contextos que interferem na produção do conhecimento científico. Logo, nós temos que entender a produção da ciência dentro do seu contexto específico. Uma outra visão errônea é uma visão exclusivamente analítica da ciência. A gente tem que entender que o conhecimento científico, os diversos tipos de conhecimento produzido, eles não são separados, eles não estão dispersos, mas eles são integrados, e eles precisam ser integrados, porque apesar de, a partir do século XIX principalmente, nós termos dividido os estudos, os conhecimentos a nível de universidade, a nível de ciências, para poder pesquisar melhor esses objetos do conhecimento, é importante entender que nós vivemos numa realidade em que esses conhecimentos eles se integram, eles se conectam. Às vezes, para poder avançar estudos em uma determinada ciência, é preciso que se avance estudos em outra ciência, né? Por exemplo, boa parte do conhecimento científico ele é comprovado por meio da matemática. Se não há avanços na matemática, talvez sejam necessários esses avanços para que se progridam outras ciências. A química e a biologia, em diversos momentos históricos, também estiveram muito interrelacionados. Então, é importante pensar no conhecimento científico como um corpus integrado de conhecimentos. Também é errônea uma visão acumulativa de crescimento linear, como se, no decorrer da história, um conhecimento posterior sempre fosse mais importante do que um conhecimento anterior. Mas isso não acontece. Em cada período histórico, nós trabalhamos com as limitações e com as possibilidades daquele período, de acordo com o contexto em que aquele cientista está inserido. Às vezes, por falta de financiamento, um cientista não consegue avançar nos seus estudos. Ou, às vezes, por falta de determinada tecnologia na época. Então, não existe uma acumulação de conhecimentos, mas sim existe o aprofundamento, existem novas visões, existem às vezes uma ruptura completa de paradigmas para que surjam novos problemas ou novas ideias completamente diferentes das ideias anteriores. Então não é possível pensar num crescimento linear do conhecimento científico, dado que existem paradigmas completamente diversos, que atendem a partes, a dimensões diferentes, às vezes, do mesmo objeto de conhecimento. Então, por exemplo, na física, nós temos a mecânica, que dá conta de todo esse mundo macro, praticamente, das relações entre os fenômenos, entre os movimentos, mas, ao mesmo tempo, nós temos outras físicas. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, que dá conta de outras questões da física. Né? Então, a gente tem que entender que há muita complexidade e que esses conhecimentos eles não são acumulativos e complementares, né? Nem complementares. Uma outra questão que nós precisamos pensar e negar é uma visão individualista e elitista. Pensar que cientistas são grandes gênios, são pessoas iluminadas, que vivem em lugares muito obscuros e distantes e que não fazem parte da sociedade. Cientistas são pessoas como todas as outras, que dedicam suas vidas a pesquisas e a estudos. Em alguns países há grandes investimentos na ciência, logo há grandes investimentos também nos cientistas.
No Brasil, grande parte da ciência é produzida no interior das universidades. Por quem? Quem são esses cientistas? São professores das universidades, que não recebem geralmente investimentos para que ele faça aquela pesquisa, ou ele precisa concorrer em editais para tentar conseguir financiamento para sua pesquisa. Então, no Brasil, a gente não vê esse grande investimento na ciência, então esses cientistas são pessoas como todos nós. Em outros países, apesar de também receberem financiamento, eles também são pessoas comuns, né? Então, a gente não pode ter essa visão deturpada de cientista. E nem pensar que a ciência é neutra, porque a ciência depende de contextos, de questões políticas, econômicas. Viram como estudos sobre a Covid avançaram nos últimos tempos? Será que não houveram diversos motivos por detrás? Pense nisso. Vamos considerar algumas características que são essenciais do trabalho científico. Por exemplo, recusar a ideia de método, que só existe um método, existem vários métodos científicos. Recusar o empirismo, que acha que os conhecimentos são resultados da inferência indutiva a partir de dados puros. Não, os conhecimentos, eles nem estão prontos na natureza e nem eles são descobertos por meio de dados neutros. Não, na ciência existem várias influências, os conhecimentos são produzidos a partir de interpretações humanas com base em teorias. Também precisamos compreender e buscar uma coerência global entre os corpos de conhecimento, né? É preciso duvidar sistematicamente daquilo que a gente pesquisa e dos resultados obtidos. A gente precisa dar mecanismos para que a nossa pesquisa seja testada e testada mais uma vez. De acordo com Karl Popper, não existem verdades na ciência, existem conjecturas, ou seja, verdades provisórias. E é preciso que o cientista ele falseie as suas hipóteses, ou seja, tente de todas as formas tentar verificar se elas não estão erradas, ao invés de tentar verificar se elas estão certas, porque há uma tendência do indivíduo de querer validar suas hipóteses. Isso não é bom, a gente tem que buscar a neutralidade, apesar de a neutralidade completa não existir. E temos que destacar o papel atribuído pela investigação ao pensamento divergente. É muito importante a gente valorizar as pessoas que pensam diferente da gente, as pessoas que trazem um olhar novo aos nossos estudos. Nós precisamos dialogar, porque a ciência não é produzida individualmente, ela é produzida de forma comunitária. Um cientista ele influencia o outro e nós precisamos discutir e refletir de uma forma mais neutra e mais racional possível, apesar de a neutralidade, em sua maneira total, não existir, já que todos somos seres humanos e até os instrumentos que nós utilizamos nas pesquisas serem imbuídos, né, de algum tipo de interferência. Quando a gente olha no microscópio, por exemplo, o que a gente vê passa por lentes e passa pelo nosso cérebro. As ideias passam pelo nosso cérebro, pela nossa interpretação, ou seja, já estão imbuídas de várias influências. Quando nós pesquisamos na escola, nós também já vamos com vários pressupostos, com várias ideias que já são próprias de quem somos, de onde nós vivemos, de como nós compreendemos o mundo. Precisamos compreender o caráter social do desenvolvimento científico, né, para que a investigação cada vez mais dê resposta a questões colocadas pelas instituições. Nós precisamos buscar compreender a importância da ciência para o mundo, agir de forma ética e entender todas as influências que estão implicadas dentro do processo de produção do conhecimento científico. Diante dessas ideias interessantes sobre como funciona a ciência, como devemos entendê-la e como não devemos entendê-la, existem algumas contribuições em relação a isso, que é buscar trabalhar um ensino mais investigativo, um ensino que priorize a aprendizagem do estudante e não o professor, e não o próprio estudante, e não somente o conteúdo, mas a aprendizagem dele, o pensamento, a reflexão, tentar valorizar as ideias prévias que esse estudante tem e a partir dessas ideias levá-los a refletir e a confrontar os seus conhecimentos com situações que lhe façam pensar.
Então, para isso, a gente precisa trabalhar a resolução de problemas, situações investigativas que tragam sentido ao estudo, que estejam relacionados ao mundo em que vivemos, para que realmente o estudante se motive, se interesse e queira participar. Precisamos incentivar o estudante a buscar respostas, possíveis respostas, ou seja, hipóteses, às suas perguntas, para que a gente não fique simplesmente transmitindo e dando verdades prontas, já que entendemos que a natureza não existem verdades prontas. Então, a gente precisa estimular o nosso estudante a buscar o conhecimento. Também precisamos incentivar os nossos estudantes a buscar estratégias para verificar as possibilidades de respostas aos problemas em que eles estão investigando. Para isso, a gente precisa incentivá-los a pensar como eu posso testar essa pergunta, como eu posso testar essas possíveis soluções para ver se elas são verdadeiras ou não. Prover análise atenta dos resultados, ensinar nosso estudante a pensar, a usar a reflexão, a usar o pensamento. Durante muito tempo na escola, esse estudante provavelmente passou por situações em que ele simplesmente ouvia e reproduzia o que o professor dizia, ou lia o livro didático e acreditava piamente em tudo. Precisamos treinar os nossos estudantes a refletir, a pensar, a questionar e a duvidar. Considerar perspectivas interdisciplinares, pensar que existe um corpus integrado de conhecimentos, então conhecimentos de várias disciplinas podem ser articulados e podem trazer diferentes visões para o mesmo problema. Também precisamos integrar esses conhecimentos e levar os estudantes a socializar os resultados de seus estudos, suas pesquisas, seus trabalhos, de modo a valorizar o pensamento, a valorizar o estudante, a valorizar a construção do conhecimento. De acordo com Gaston Bachelard, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Então, vamos incentivar os nossos estudantes a construir conhecimentos a partir da ideia de que eles precisam buscar suas próprias perguntas. Esse aí é o meu canal pessoal do YouTube. Esse é o meu Instagram. No YouTube, meu canal institucional é Gisele Chau. Gisele Soares Lemos Chau. Pelo meu nome vocês conseguem me encontrar. Mas o meu canal pessoal é o Gichau, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês reflitam, principalmente com os textos que eu coloquei aí no espaço, para que vocês estudem e a gente possa fazer discussões. Dúvidas, coloquem aí no nosso fórum, tá bom? Beijinho e até mais!